Então, hoje nós vamos falar sobre a equação geral da reta. Vamos falar da reduzida também daqui a pouco, tá? Então vamos começar aqui pela equação geral da reta, onde eu vou demonstrar, né, a partir de um plano cartesiano aqui, onde eu vou ter o eixo x e o eixo y. Nesse eixo x e eixo y, né, que é o plano cartesiano que nós temos, nós vamos traçar aqui uma reta, né? E para essa reta a gente vai definir também três pontos. Então, a gente vai ter aqui o eixo y, aqui nós temos o eixo x, aqui eu vou marcar um ponto, esse ponto que eu vou marcar eu vou chamar de ponto A, é um ponto conhecido, então ele tem coordenadas x1, que é um valor conhecido, e y1, que também é um valor conhecido. Vou marcar também aqui um ponto B, que também é um ponto conhecido, então ele vai ter coordenadas x2 e y2. O ponto P aqui, ele é um ponto genérico. Um ponto genérico que vai ser uma das variáveis, né, na nossa equação da reta, onde ele vai ter x e ele vai ter também a coordenada dele, y. Então, x e y são valores genéricos do ponto P. Eu vou usar aqui a ideia, para ficar uma demonstração mais simples, depois eu vou fazer também com a inclinação, mas eu vou usar a ideia do alinhamento de três pontos. Então, eu vou usar o determinante aqui de uma matriz quadrada de ordem 3, tá? Então, eu vou colocar aqui o ponto genérico, que é o ponto P, que tem coordenadas x, y. Vou colocar aqui o ponto A, que é o ponto com coordenadas x1, y1. E aqui eu vou colocar o ponto B, né? Que eu nem marquei ele aqui. O ponto B, que tem coordenadas x2 e y2. Assim como a gente fazia lá no alinhamento de três pontos, eu vou completar aqui com 1, 1 e 1. Vou fechar, né? E aqui, esse determinante que a gente tem que ser igual a zero, tá? Então, esse determinante sendo igual a zero, a gente consegue determinar aqui a equação geral da reta, tá bom? Então, partindo que esse determinante é igual a zero, a gente vai pegar ele e vai calcular, né? E aí, a partir daí, a gente demonstra a nossa equação da reta. O que é que eu vou fazer aqui para ficar mais fácil a visualização? Eu vou adicionar ali as duas primeiras colunas, né? Vou repeti-las, para que você consiga calcular esse determinante de forma melhor, mais simples, né? Então, xy, x1, y1, x2, y2. Aqui eu completo com 1, 1, 1. Eu sei que esse determinante tem que dar zero. Vou fechar aqui. Só que eu vou repetir essas duas primeiras colunas aqui do lado. Eu vou colocar x, y, x1, y1, x2, y2. Isso tem que dar igual a zero. E aqui agora eu vou começar a fazer todos os cálculos, tá? Para fazer a demonstração. Como é que eu vou fazer isso então? Aqui, ó, vai ficar x vezes y1 vezes 1. Vou fazer aqui, então vai ficar x, y1 mais y vezes 1 vezes x2. Então vai ficar x2, y mais 1 vezes x1 vezes y2, que vai dar x1, y2. Fecho aqui, coloco o sinal de menos e vou fazer a diagonal secundária. Eu vou até trocar a cor aqui do marcador para você perceber. Ó. Então vai ficar x2 vezes y1 vezes 1. Então isso aqui vai dar x2, y1 mais y2 vezes 1 vezes x, que vai dar x, y2 mais 1 vezes x1 vezes y, vai dar x1, y. Fechei aqui. Isso tem que ser igual a zero, certinho? Então, vou só arrumar aqui. Esses caras podem sair do parênteses, então vai ficar x, y1 mais x2, y mais x1, y2. Como esse menos está aqui, ele vai trocar o sinal de todo mundo. Então, aqui vai ficar
menos x2, y1, menos x, y2, menos x1, y. Tudo isso igual a zero. Aqui agora, a gente vai observar quem tem x. Quem tem x? X, y1 e menos x, y2. Arrumando isso, eu vou colocar o x em evidência, mas vou escrever primeiro assim, ó, y1 menos y2, que multiplica quem? X. Mais. Agora eu vou olhar quem tem y. Quem é que tem y? x2y menos x1y. Então, eu vou escrever isso como sendo x2 menos x1, que multiplica y. E no final, vou pegar aqueles valores ali que não tem a variável, que nenhuma variável, né? As variáveis aqui são x e y. Que são quem? Que não tem a variável x1, y2, x2, y1. Então, vou escrever aqui, ó, x1, y2 menos x2, y1. A essa altura, já está feita, já está demonstrada a equação geral da reta. Só que esse carinha aqui, ó, a gente vai chamar de A, esse cara a gente vai chamar de B, e tudo isso aqui a gente vai chamar de C. Então, nossa equação geral da reta é AX mais BY mais C igual a zero, onde aqui a gente conclui dizendo que o A é igual a y1 menos y2, o B é igual a x2 menos x1, e para finalizar, o C é igual a x1 y2 menos x2 y1. Então, a nossa equação geral da reta é essa aqui, ó. AX mais BY mais C igual a zero, onde A é Y1 menos Y2, B é X2 menos X1 e C é X1 Y2 menos X2 Y1. Está demonstrada a nossa equação geral da reta, que foi feita a partir da condição de alinhamento de três pontos, né? Onde o determinante ali tem que dar zero, certinho? Isso aqui também pode ser demonstrado a partir da inclinação da reta. Você pode fazer, né, comparando a inclinação entre dois segmentos ali, digamos assim, né? Que seria aqui, ó. Você poderia fazer assim, aqui, ó. Você poderia chegar aqui e dizer o seguinte, o que é verdade, né? Que essa inclinação aqui, ó, alfa, é igual, né? É o mesmo ângulo dessa inclinação aqui, ó. Alfa também, certo? Então, se você pegar e dividir, se você fizer essa comparação aqui, ó, esse segmento que é y menos y2, e esse segmento aqui que é x menos x2, se você fizer y menos y2 dividido por x menos x2, isso tem que dar o mesmo resultado de você fazer isso aqui, ó. Aqui é quem? Aqui é y2 menos y1. Aqui é x2 menos x1. Então, se você dividir ali y2 menos y1 por x2 menos x1, você desenvolver isso aqui, você também vai achar a equação geral da reta, que vai ser o mesmo que a gente acabou de encontrar, tá certo? Então, se você quiser desenvolver aqui, você vai achar a mesma demonstração, você vai chegar na mesma conclusão, tá? Qual é a conclusão? Que y1 menos y2 vezes x, mais x2 menos x1 vezes y, mais x1 y2 menos x2 y1 é igual a zero, que é a nossa equação geral da reta. Para facilitar a memorização, a gente chama de AX mais BY mais C, onde A é y1 menos y2, B é x2 menos x1, e C é x1 y2 menos x2 y1. Certo? Mas e como a gente aplica isso aqui?
Tá bom? Vamos ver como é que a gente aplica isso? Vou fazer um exemplo aqui. Vamos lá. Como exemplo, eu trouxe isso aqui, ó. Determine uma equação geral da reta que passa pelos pontos A, que é 2, 3, e B, que é menos 4, menos 5. Aqui você pode fazer diretamente com a aplicação da fórmula, ou você também pode fazer com a ideia do alinhamento de 3 pontos. Se você vier com a aplicação da fórmula, que é essa aqui, você vai ter então que o seu valor de A vai ser igual a y2 menos a y1 menos y2. O y1 eu vou dizer que é 3. Então, meu y2 é menos 5. Então, eu vou ter que A é 3 menos 5. Que isso aqui vai ser, então, 3 mais 5, que é 8. Então, A é igual a 8. O B é igual a quem? A x2 menos x1. O x2 é esse aqui, que é o par de y2. E o x1 é esse aqui, que é o par de y1. Então, você vai ter que x2 é menos 4 menos o seu x1, que é 2. Então, você tem menos 4 menos 2, que é igual a menos 6. Então, B é menos 6. E quem é C? C vai ser igual a x1, que é 2, vezes y2, que é menos 5, menos x2, que é menos 4, vezes y1, que é 3. Então, o que você vai ter aqui é menos 10. Aqui, menos menos vai dar mais. Então, vai ser 4 vezes 3. Então, mais 12. Então, menos 10 mais 12, que é 2. Logo, nossa equação da reta que passa pelos pontos 2, 3 e menos 4, menos 5 é A, que é 8, então é 8x, menos 6y, mais 2, igual a 0. Observe que a questão fala isso aqui, ó, determine uma equação da reta. Porque aqui você vai ter infinitas equações, né? Porque você vai ter múltiplas dessa equação aqui. Então, essa é uma equação. Qual seria a outra? Dividir tudo isso aqui por 2, por exemplo. Aqui você poderia ter 4x menos 3y mais 1 igual a 0. Essa aqui também é uma outra equação da mesma reta. Uma outra equação geral, né? Da mesma reta. Certinho? Tem aqui uma dica interessante, que se você tem a equação geral, para você chegar na equação reduzida, é só você isolar o y. Então, se você chegar aqui e isolar o y, você acha de cara a equação reduzida. Então, qual seria a equação reduzida dessa reta aqui? Né? Dessa reta. Você pegaria aqui, ó. Ali você tem 8x menos 6y mais 2 igual a 0. O que é que você ia fazer aqui? Você ia pegar, tirar todo mundo de perto do y. Então, isso aqui ficaria menos 6y, que é igual, passar o 8x para lá, então ele vai virar menos 8x. O 2 também, que era positivo, foi para lá, ficou negativo, então menos 2. Aqui, então, você tem que y é igual a menos 8x menos 2 dividido por menos 6. Assim, y vai ser, como isso aqui é uma subtração, né, menos 8x menos 2, você pode dividir tanto o menos 8 por menos 6, quanto o menos 2 também por menos 6. Isso aqui ficaria, então, menos 8 dividido por menos por menos vai dar positivo. E aí você simplifica. 8 e 6, você pode dividir os dois por 2. Então, isso aqui ficaria 4x sobre 3. A mesma coisa acontece ali, ó. Menos por menos também vai dar mais. E simplifica 2 e 6 por 2, que ficaria 1 sobre 3. Então, a equação reduzida dessa reta seria 4x sobre 3 mais 1/3. Certinho? Então, se você tem a forma geral, uma equação geral, você pode achar a equação reduzida apenas isolando o y, certo? Essa é uma dica interessante. A equação reduzida é só pegar a equação geral e isolar o y. Valeu? Então é isso, galera. Vamos fazer mais um exemplo aqui. Então, aqui a gente tem um outro exemplo que fala assim: determine uma equação geral da reta que passa pelos pontos C, 1, 5 e B, menos 7, 3. Vamos botar aqui uma outra letra para esse B, né? Porque a gente já usou B lá em cima para ninguém se atrapalhar. Aqui, então, vou chamar de ponto D, certo? Então, bora. Então, nós temos dois pontos, que é 1, 5 e menos 7, menos 3. Vou fazer de outra forma, não vou fazer diretamente pela fórmula da equação, não. Eu vou fazer pelo alinhamento dos pontos.
Olha como eu vou fazer. Eu vou pegar aqui, ó, e vou colocar quem? X, Y. Aí eu pego o primeiro ponto, né, que no caso é o C, vou botar aqui 1, 5, e vou colocar o segundo ponto, que é menos 7, menos 3. Aqui eu completo com 1, 1, 1. Vou fechar, né, esse determinante. Agora eu acho mais fácil sempre usar a regra de Sarri aqui, né? Regra de Sarros ou Sarri, tem gente que chama de Sarros, tem gente que chama de Sarri. E eu acho sempre interessante repetir aqui para ficar mais fácil de enxergar, né? Aí eu coloco aqui quem? As duas primeiras colunas. X, Y, 1, 5 e menos 7, menos 3. E isso tudo vai ficar igualado a quem? Igualado a zero, né? Porque esse determinante tem que dar zero para a gente saber que os três pontos estão alinhados e aí termos certeza que é uma reta que passa ali. Lembrando que x, y é um ponto genérico, né? Para a gente conseguir determinar uma equação aqui. E aí você multiplica. X vezes 5, 5x vezes 1, 5x. Y vezes 1, y vezes menos 7, menos 7y. 1 vezes 1, 1. 1 vezes menos 3, menos 3. Fechou, bota o sinal de menos e abre para fazer a diagonal secundária. Menos 7 vezes 5 vezes 1. Menos 7 vezes 5, você vai ter aí menos 35. Menos 3 vezes 1, menos 3 vezes x, você vai ter menos 3x. 1 vezes 1, 1. E 1 vezes y, y. Isso aqui vai ficar igualado a zero. Então, aqui o que você tem, vou tirar todo mundo do parêntese, 5x menos 7y menos 3. Troca o sinal de todo mundo ali por causa desse menos aqui fora. Então, vai ficar mais 35 mais 3x menos y, que é igual a quem? Que é igual a zero. Certinho? X você junta com quem tem x, então 5x mais 3x, você vai ter aqui 8x, menos 7y menos y vai dar para a gente aqui menos 8y, e menos 3 mais 35 vai dar 32, que é igual a zero. Então aqui você achou a equação da reta que passa pelos pontos C e D. Certinho? Fiz de outra forma, fiz pelo alinhamento dos pontos, né? Que foi a forma que eu usei para deduzir a equação geral da reta lá em cima. Tá certo? Então, você tem duas formas de fazer isso aqui. Você pode fazer usando já a fórmula deduzida, ou você pode fazer com o alinhamento de três pontos. E ainda você poderia fazer também pela ideia do coeficiente angular, né? Da inclinação da reta ali, fazendo a forma da segunda demonstração também, que eu acabei não fazendo, mas mostrei qual era o caminho, tá certo? Você pode tentar fazer isso aí depois assim, dessa segunda forma, tá bom? Dessa segunda forma, dessa terceira forma, né? Porque a gente fez com a, a fórmula já deduzida, fizemos também aqui agora com o alinhamento dos três pontos, e podemos fazer com a ideia da inclinação da reta. Tenta fazer aí com a inclinação da reta para ver como é que vai ficar, beleza? Vamos fazer aqui também logo a equação reduzida da reta. Como é que a gente descobre ela sem precisar fazer a geral primeiro? A gente já chega logo nela, tá certo? Vamos fazer aqui. Para a equação reduzida também, eu vou fazer aqui um plano cartesiano para a gente tirar algumas conclusões aqui, tá bom? Vou botar ele mais para cá. Então aqui está o nosso plano cartesiano, onde a gente vai tirar algumas conclusões. Vou desenhar aqui também uma reta, tá? Uma reta que vem aqui assim, para a gente pensar um pouquinho sobre ela. Aqui é o eixo Y, aqui é o eixo X. Essa reta, pode ser qualquer reta, eu posso dar qualquer letra a ela aqui, né? Eu vou chamar ela de reta R, mas serve para qualquer reta. Ela cruza o eixo Y em um valor aqui chamado N, tá certo? E ela tem aqui algumas situações interessantes, né? Ela vai ter aqui um, um ponto aqui, genérico também, né? Que você pode chamar ele aqui como x1. Isso aqui, na verdade, pode ser um ponto conhecido, né? Aqui eu vou chamar de y1. Aqui é o y1. Aqui é o ponto A. Aqui vai ser o ponto B. Ou você pode chamar logo ele aqui de ponto P também, que a gente já pode fazer por aqui, né? Aí aqui vai ser o X e aqui vai ser o Y. Olha só, olha ele aqui, o Y. O que acontece aqui é o seguinte, ó. A equação reduzida da reta, ela tem o formato y, que é igual a mx mais n, onde n é o coeficiente angular.
E n é exatamente o valor da ordenada quando a reta cruza com o eixo y. Então, aquele valorzinho ali que eu falei que é n, esse carinha aqui, ele é esse cara daqui também, ó, é o mesmo valor. Então, quando x é 0, aqui, o n, que é a coordenada y, né, a ordenada, é o valor do coeficiente linear. Então, esse carinha aqui é chamado de coeficiente linear. E quem vai ser o m? O m é a tangente do ângulo formado aqui, ó, formado entre a reta e o eixo x, que é esse mesmo ângulo que está aqui, que eu vou marcar aqui, ó, esse ângulo aqui, que eu vou chamar de alfa. Então, m é igual a tangente do ângulo alfa. Quem é a tangente do ângulo alfa? É a variação em y aqui, ó. Essa variação em y dividida por essa variação aqui em x. E como é que eu vou descobrir isso? Eu falei aqui que era o ponto P, né? Eu vou chamar ele de um ponto conhecido também. Não vou nem chamar ele de ponto P. Eu vou chamar ele de ponto B. Então, se você tem dois pontos, o ponto A e o ponto B, né? Que esse cara aqui não vai ser o ponto P, não. Ele vai ser o ponto B. Onde a coordenada x de B é x2, que é um valor conhecido, e a coordenada y de B é y2, que também é um valor conhecido, a tangente aqui vai ser quem? Vai ser a variação em y, que vai ser y2 menos y1, y2 menos y1, né? Dividido por x2 menos x1, que é a variação em x. Então, o nosso coeficiente angular, que é o m, é a tangente do ângulo, que é a variação em y dividida pela variação em x, certo? Lembre sempre que o m, olha só aqui, ó, o m é quem? O coeficiente angular. E o n é chamado de coeficiente linear, tá bom? Então, esses dois carinhas são muito importantes aqui para a gente. Vamos fazer um exemplo aqui. Vamos usar pontos para a gente achar a equação reduzida da reta. Vamos lá. Então aqui, ó, determine a equação reduzida da reta que passa pelos pontos E, que é 4, 8, e F, que é menos 12, menos 8. Então, bora. A gente sabe que o formato da nossa equação da reta é y, que é igual a mx mais n, onde m é igual a y2 menos y1 dividido por x2 menos x1. Então, isso quer dizer que nosso m, nesse caso aqui, vai ser... Eu vou escolher quem eu quiser para y2, pode ser tanto 8 quanto menos 8, tanto faz. Mas lembre sempre que se você pegar um para y2, por exemplo, se eu pegar esse 8 aqui para y2, o par dele obrigatoriamente é o x2, senão dá errado. E vou fazer assim, vou pegar o 8 então. Então meu y2 vai ser 8 menos o meu y1, que vai ser o menos 8. Dividido por 4 menos menos 12. Aqui vai ficar então 8 menos menos 8, vai ser 8 mais 8, né? Porque menos menos vai dar mais ali. Então vai ser 16 dividido por, aqui também menos menos vai dar mais, dividido por 16. Então, nosso m é igual a 1. Então, nós já sabemos que aqui, ó, tá ficando que y é igual a 1x, que é só x, mais quem? Mais n. E quem é n? Para descobrir quem é n, eu escolho um ponto e substituo aqui nos lugares de x e y. E aí eu vou descobrir o n. Então, vou pegar o primeiro ponto aqui, o ponto E. Então, eu vou fazer, ó, substituindo aqui, ó, vou substituir aqui. Então, vai ficar 8, que é igual a 4 mais n. Isolo o n, aqui é uma equaçãozinha do primeiro grau. Então, aqui você vai ter que 8 menos 4 é igual a n. 8 menos 4 é 4, então 4 é igual a n, que é o mesmo que dizer que n é igual a 4, né? Vale ler daqui para lá ou de lá para cá, a mesma coisa. Vou colocar aqui só na ordem para vocês não acharem muito estranho. Então, n é igual a 4. Dessa forma, nossa equação é y igual a 1x, né? Porque o m foi 1, então é x, mais n, que foi 4. A equação reduzida dessa reta é y igual a x mais 4. Aqui está na reduzida.
Se você quiser a geral, é só colocar todo mundo no mesmo membro igualado a zero, né? Então aqui ficaria como se você quisesse a geral. Essa é o que? A reduzida, porque você achou o y isolado, né? Então aqui é a reduzida. Y isolado sozinho ali bonitinho, equação reduzida. Se você quiser a equação geral, você joga todo mundo para o mesmo membro. Então ficaria como isso aqui? Ficaria menos x mais y menos 4 igual a zero. Isso aqui é uma equação geral. Você poderia trocar o sinal de todo mundo ali, se você quisesse. Você pode operar de várias formas, tá bom? Então é isso, galera. Espero que tenha ajudado vocês, espero que tenha contribuído para que vocês entendessem o assunto. Não deixa de curtir, não deixa de compartilhar e o melhor, não deixe de se inscrever, porque é assim que você me ajuda, é assim que você faz com que esse vídeo apareça para mais pessoas, que ele se torne mais relevante e o nosso trabalho aqui seja um pouquinho mais reconhecido. Valeu? Até a próxima, galera. Valeu. Fui!